Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, o quinto dia do Masters 1000 de Toronto. A gente teve ontem, o início da terceira rodada, terminou hoje, o jogo do Popyrin e do Medvedev foi acabar lá para 2 horas da madrugada, mas assim, alguns resultados interessantes. Não acho que foi um dia de grandes surpresas, talvez a maior delas seja a eliminação do Musetti, mas ainda assim, nas quadras duras não é como se ele fosse também um dos portos seguros do tênis atualmente. A gente tem jogos muito bons para hoje, mas vamos primeiro comentar sobre os resultados de ontem, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Primeiro deles, Karen Khachanov e Emiliano Nava. O Khachanov sofreu nesse jogo, foi um jogo dificílimo para o russo. Primeiro set, 7-6 para o Emiliano Nava, com 8-6 no tie-break. Segundo set começou complicado, duro, mas o Khachanov, a partir ali da metade do segundo set, começou a sobrar fisicamente, sobrar no sentido bom, evidentemente, e aí começou a dominar o jogo e venceu o americano de virada. 6-7, 6-4, 6-1, então boa vitória para o Karen Khachanov, que avança mais uma fase no torneio, agora está nas oitavas de final. O Alex Michelsen venceu o Lorenzo Musetti por 2-1 e assim, começou o primeiro set, o Musetti fazendo 6-3, parecia que o italiano estava num nível melhor, mas pouco a pouco o volume de jogo do Michelsen, a velocidade, o peso de bola começou a incomodar cada vez mais o italiano, que ficou com dificuldade de procurar saídas, Aí 7-6 com 7-4 no tie-break para o Michelsen no segundo set, e no último set o Musetti faz até 2-0, mas perde 4 games em sequência e o Michelsen consegue sustentar, e então assim, precisou de 7 match points para confirmar o ponto derradeiro, mas venceu o jogo, é o que importa. 3-6, 7-6, 6-4. A gente teve o Francisco Cerúndolo ganhando do Thomas Martin Etcheverry. Essa aí é uma vitória um pouquinho mais tranquila, 6-3, 6-4, boa atuação do Cerúndolo. Eu acho que assim, o Etcheverry é um cara que, a meu ver, faz tudo correto e não faz nada também de excepcional. É um tenista até que deu uma recuperação nessa segunda metade de temporada, a primeira metade dele muito apagada, mas a questão é, o Francisco Cerúndolo não é um grande sacador, mas ele tem, ao meu ver, mais qualidade na distribuição de jogo no fundo de quadra, o forehand dele é mais letal que o do Etcheverry, então fica bem complicado, você ver o Thomas Martin Etcheverry conseguindo vencer o Cerúndolo no fundo de quadra, porque o golpe deles não machuca tanto quanto é o caso do Cerúndolo, O forehand do Cerúndolo é bem superior, e aí aquele negócio, solidez por si só não basta, porque é aquele negócio, o Cerúndolo também é sólido, Só que o Cerúndolo consegue aliar solidez e distribuição no fundo de quadra. Isso é algo que o Etcheverry não faz. A gente teve o Ruud vencendo no Borges, vingança por Roland Garros, quem sabe, 7-5, 6-4, bom torneio do Ruud até agora, há de se dizer isso, sacando muito bem. Isso é uma coisa que a gente fala, às vezes, não fala tanto, mas o Ruud saca bem, Ele teve 9 aces na partida, no Borges um ace 6 duplas faltas. Assim, nada também que a gente tem que falar assim, é um nível extraordinário de saque, E assim, pra mim o problema do Ruud não é nem o saque, tudo isso, é o jogo de fundo de quadra, às vezes você deixa o adversário jogar demais. E olha que era o Nuno Borges, entende? Não é um Fritz, um dos principais tenistas aí, porque assim, quando ele deixa o adversário jogar demais, ele assim, vai apostando na solidez, no erro do adversário. Quando você aposta no erro, você também tem que lidar quando o adversário vai acertar. E aí aquele problema, quando você deixa jogar demais e o adversário está no bom dia, você vai sofrer muito, E o Ruud acabou tendo 69% dos pontos com o primeiro saque, o forehand dele muito perdido no jogo, mas é aquele negócio, Ele pressionou bem no saque do Borges, que também não é lá um super sacador, e aí o jogo foi até parelho, no fundo de quadra, mas o Ruud foi melhor nos pontos decisivos, não à toa quebrou 3 vezes o saque do português em 8 chances, enquanto o português apenas uma vez em 5, Boa vitória então por Casper Ruud, 7-5, 6-4. Leonard Thiem ganhou do Reilly Opelka por 2-0, 7-6, 6-3. O Opelka, obviamente, saca muito bem, teve 97% dos pontos com o primeiro saque, 30 de 31, e assim, quando ia para o segundo saque que morava o problema, E foi só 54% de primeiro saque em quadra, porque ele força muito primeiro, e aí ficou só com 12 de 26, ou seja, 46% dos pontos com o segundo saque. E nos breakpoints, o Thiem teve uma chance e quebrou, o Opelka teve 4, não conseguiu uma quebra sequer, isso contra um cara que não é lá um super sacador, Mas o jogo de fundo de quadra do Opelka, eu não acho ele necessariamente ruim, mas eu acho ele mal feito em alguns momentos, no aspecto de que ele vai forçar antes da hora,
tenta pressionar antes do momento certo e aí dá muitos pontos de graça. É, obviamente, ser compreensível para um cara da estatura dele que vai ter muita coisa menos agilidade, né? Matheus Arnaldi até assustou um pouco, né, o Alexander Zverev, mas no final a vitória foi pro tenista alemão, 6-7, 6-3, 6-2. O jogo começou duro, mas foi uma belíssima atuação do Zverev, principalmente após o segundo set ali. Forehand começou a andar mais, começou a distribuir bem no fundo de quadra, machucando bastante o Arnaldi. E o Arnaldi, que por mais que tenha muito volume, tem um bom ball striking no fundo de quadra, não foi capaz de nivelar o jogo. Mas assim, o primeiro set é aquele negócio, o Zverev deu osciladas perigosas, não é todo tenista que vai dar tanta brecha igual o Arnaldi. O Arnaldi tem a questão de não ser um cara que varia muito, então ele acabou dando um tempo e ritmo necessário para o Zverev entender o que tinha que fazer em jogo e passar por cima depois disso. O Roger Rune tá jogando bem no torneio. Olho em Roger Rune, 6-2, 6-4, vitória bem tranquila contra o Alexander Miller. Obviamente o Miller não tá longe de ser um dos melhores sacadores do tour, vai ser bem diferente o jogo da próxima rodada, mas é aquele negócio, 3 chances de quebra, o Rune quebrou as 3, né? Foi impressionante, ótima performance de saque também, 81% dos pontos com o primeiro saque, é realmente um desempenho muito legal por parte do Roger Rune. Vamos ver como ele se comporta na próxima partida contra o Popyrin, que ganhou do Medvedev, né? E assim, até um pouco curioso pensar, né? O Popyrin teve menos aces que o Medvedev, 12 para o russo, 7 para o australiano. Mas se você olhar o jogo em si, né? Tipo, 83% dos pontos com o primeiro saque para o Popyrin, 76% para o Medvedev, né? Porque assim, teve muito saque não retornado, né? Tipo do Popyrin, que não é ace, mas ao mesmo tempo ele ganha o ponto com o saque. E assim, se a gente considera que o Medvedev é um devolvedor muito mais efetivo, né? Então dá para ver qual saque causou mais dano, né? E o Popyrin colocou mais primeiro saque em quadra, foi 62% contra 54%, e isso fez a diferença. E assim, ambos tiveram muitas chances de quebra, 12 para o Popyrin, 11 para o Medvedev, mas o Popyrin quebrou 3 e o Medvedev 2, né? Só que assim, eu já falei até no meu vídeo de ontem, o Medvedev, ele teve muitos pontos no fundo de quadra, que os dois ficaram lá distribuindo o jogo lá, e ele ganhou um pouquinho mais da metade, que um jogo com essas características é pouco, né? Porque assim, 43-39, quando teoricamente o Medvedev é um cara de elite no fundo de quadra, lá na linha de base, e o Popyrin é perigoso, mas é vulnerável em certos momentos, né? Então assim, é aquele negócio, sei que o teto de produção do australiano é alto, né? Mas eu não consigo achar, assim... É muito compreensível o quanto que o Medvedev estava sofrendo e tá muito nítido que, assim, a velocidade de golpe dele não tá incomodando de maneira alguma, né? Vários tenistas, e mesmo o Popyrin, que tem lá seus problemas de backhand e tudo isso, eu fiquei impressionado como o backhand por backhand não foi um massacre como eu imaginava, né? E o Medvedev foi claramente com a tática de atacar o backhand, só que, assim, às vezes a falta de velocidade dos golpes permitia o Popyrin escapar para o forehand, e aí é muito mais letal do que o forehand do russo, né? A gente vê essa diferença, então é realmente uma boa performance por parte do australiano, que avança e tá nas oitavas de final pelo menos, né? Tipo, agora enfrenta o Rune, vamos ver o que acontece agora, se é capaz de derrotar mais um top 10, né? Tipo, no caso, o Medvedev não é top 10 mais, né? Mas ele é cabeça de chave 10, mas não é top 10, né? Porque as desistências levaram ali o ranking do torneio dele. Os jogos que a gente vai ter hoje, Alejandro Davidovich Fokina e Jakub Mensik, Fokina irritado, porque vai ter que jogar meio-dia. O Rublev vai enfrentar o Lorenzo Sonego, um jogo interessante. Arthur Fils enfrenta a Dilan Hetka. O Francis Tiafoe vai enfrentar o Aleksandar Vukic. Flávio Cobolli enfrenta o Fabian Marozsan. Gabriel Diallo vai enfrentar o Taylor Fritz. E esse jogo é talvez o mais interessante do dia. E é claro, o Mensik e Fokina acho que eu vou dar um crédito extra também, né? E Nakashima e Shelton encerra, obviamente, a sessão noturna e a terceira rodada do Masters 1000 de Toronto, torcendo, obviamente, para a chuva não atrapalhar. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.